de literatura negro-afetiva para crianças e jovens, Juliana Correia, criadora do Baobazinho, escritora e contadora de histórias, e por Soraya, artista, professora, musicoterapeuta e livreira. Sejam todas muito bem-vindas. O palco é de vocês. Recebam, por favor, com muito carinho e muitas palmas. Todos me ouvem? Boa noite, gente. Eu sou Carol Gonçalves, sou produtora, gestora de projetos, em movimento sempre, pensante. Estou aqui, uma honra, mais uma vez, estar participando do projeto Mulheres de Sal, dessa vez com a mediação do painel literário com a Sônia Rosa, Juliana e Soraya. Quero agradecer mais uma vez a Aline ao convite, né? Muito importante todo esse movimento, muito importante a verba pública, né, do Estado do Rio de Janeiro está sendo destinada para a região dos Lagos, para essa potencialização de mulheres, né? Estou um pouquinho nervosa, confesso, mas que bom que tem vários queridos aqui e que bom que tive vários encontros legais aqui antes dessa mesa. E aí, para a gente começar, para eu não me estender muito, porque eu quero ouvir essas mulheres maravilhosas, eu queria começar com vocês se apresentando, né? A gente decidiu uma ordem e vamos começar saudando a nossa ancestralidade presente e potente, que é a Sônia. E aí, vamos começar se apresentando, e aí... Para começar também nessa apresentação, eu queria que vocês falassem um pouquinho do início de tudo. De onde vem o desejo da escrita? Bom, primeiramente, boa noite. Uma alegria estar aqui nesse festival tão feminino, né? Força feminina, força da mulher, dessa mulher, especialmente das mulheres negras. Me sinto assim honrada, né, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui nesse lugar também tão interessante. Então, eu queria falar um pouco, né, da minha trajetória, muito rapidamente. Eu sou de uma família muito modesta, onde não havia livros, mas havia histórias. Minha mãe contava histórias para mim e eu fui crescendo ouvindo histórias, me apaixonando pela cadência das histórias, pelo ritmo, e eu pelas rimas, sempre com um olhar assim atento, ouvindo o que a minha mãe contava e me tornando realmente uma pessoa apaixonada. Quando eu entrei na escola, virei, né, aprendi a ler, e aquela amizade com as histórias, ela realmente aumentou. Mas eu queria ser professora, e sendo professora, contando histórias para os meus alunos, sempre com os olhinhos atentos, sempre desejando ouvir as histórias que eu contava, tirando diretamente da biblioteca, eu trazia e compartilhava com os meus alunos. E então aconteceu uma coisa mágica. No ano de 88, eu resolvi inventar histórias. Eu já tinha a intimidade desde criança, eu já fazia poesias, mas eu nunca tinha me aventurado a escrever para os meus pequenos, meus alunos. E foi uma experiência que resultou no Menino Nito, que é a minha primeira obra, que é o meu primeiro livro, que é um livro extremamente importante na minha carreira, que eu inventei em 88 e publiquei em 95, e republiquei em 2002 pela editora Palas. E esse livro foi inaugural e foi um divisor de águas na minha vida, né? Hoje eu já tenho muitos títulos, mas eu ouvi lá no Ler, que é um festival de leitura que está acontecendo no Rio de Janeiro, que o Nito é o ancestral de todos os meus personagens, que naturalmente meus personagens são protagonistas e são todos negros. Tem muita alegria, compromisso e responsabilidade de fazer esse tipo de trabalho, no sentido de que
com os personagens negros, as crianças negras possam ter essa identificação, receber os meus textos como palavras abraçantes. E a criança não negra tem a oportunidade de ampliar o seu conhecimento de mundo, porque todo mundo sabe que livros formam mentalidades. Muito obrigada. Boa noite. Eu quero também agradecer muito, mais uma vez, pelo convite para estar aqui. Mulheres de Sal, uma honra. E que responsabilidade, né? Ao lado dessas mulheres incríveis, dessas artistas maravilhosas, seu lado também. E então, eu sou Juliana Correia e eu preciso dizer que o nome, a causa, a revolução na minha vida que me inspira é Francisco, meu filho, que hoje vai fazer 16 anos, gente. Hoje ele não quer mais andar comigo. Ele diz que eu sou muito infantil, que não dá para ficar perto, né? Mas, quando eu descobri a existência dele no meu ventre, bateu aquela angústia, né? Porque eu queria que meu filho, desde a infância, tivesse orgulho de ser quem ele é. Tivesse orgulho da nossa ancestralidade, orgulho do cabelo crespo que ia nascer nele, da cor dele e tudo mais. Eu queria que ele tivesse uma infância diferente da minha, porque eu cresci me negando, né? Eu cresci sem gostar do meu cabelo, sem gostar do meu nariz. O meu gosto pela escrita vem desde criança. Meus pais não puderam estudar. Meus pais são de Pernambuco, do interior de Pernambuco. E, desde pequenininha, eu escutava meus pais dizendo: você tem que aprender a ler e escrever, você tem que aprender a ler e escrever, tem que aprender. Um esforço muito grande para que eu fosse para a escola, meu irmão também, enfim. Mas, quando o Francisco nasce, eu sinto falta de um repertório, eu sentia falta de histórias que aparecessem meninos como ele de forma positiva. Hoje a gente encontra mais, graças a essas pessoas que abriram caminho, né? Mas, então, naquele momento eu não encontrava tanto. E aí eu pensei, eu preciso construir, eu preciso montar um acervo que potencialize, né? Que faça com que favoreça a construção de um imaginário positivo sobre ele mesmo. E assim eu fui mergulhando, né? E enquanto eu procurava esse repertório, eu ia me educando também, porque eu também não tive acesso a essas narrativas. A gente cresce muito convivendo com os chamados clássicos da literatura, né? E os clássicos da literatura não necessariamente representam, né? Enfim, lembram a nossa realidade, enfim, a nossa ancestralidade aqui. Com 5 anos de idade, ele fez um autorretrato com canetinhas pretas e marrons. E, quando eu vi aquele autorretrato, eu entendi que aquilo tinha relação profunda com o acervo, com o repertório que ele teve acesso. E aí, a partir dali, eu falei: eu quero isso para a minha vida. Então, eu sempre escrevi, mas nunca tinha publicado. E aí, investi nisso, até que, em 2021, consegui publicar o meu primeiro livro, que foi Futebol e Assombração, que é inspirado nas memórias de um grande mestre meu do samba. Também tem isso que eu acho importante dizer, né, as minhas vivências nas artes e culturas de matriz africana, no samba, na capoeira, no funk dos anos 90. Isso tudo repercute muito na minha escrita, está muito presente na minha escrita. E é isso, basicamente. Muito obrigada. Boa noite, gente. Eu estou muito nervosa, eu estou do lado da minha rainha, Sônia Rosa. Eu sou iniciante, né? Eu publiquei o ano passado Maria Costureira e tive a honra, a felicidade de Sônia Rosa fazer a apresentação do meu livro. Mas, assim, em 2019, 2018, não sei, encontrei com Sônia num evento de contadores de histórias da Sinara Rúbia, chamado Aláfia. E, nesse evento, foi muito engraçado, porque uma amiga me enviou falando assim: amiga, você só precisa escrever uma carta dizendo que você quer participar. E aí você pode ser escolhida. E aí eu escrevi a carta, e a Sinara, lá tinha um grupo, né, que aceitava, né,
as pessoas, eles concordaram, me falaram que eu poderia participar. E eu fui muito feliz, saí daqui, chegando lá, eu vi Sônia de perto, assim, eu falei, meu Deus. Aí vi a sobrinha de Sônia também, que eu já sabia que tinha uma editora. Na época, ela não tinha editora ainda, né? Ela era livreira. E aí, falei, gente, a Sônia. Aí fui falar com ela, tirar foto, tietar, né? E eu falei para ela, eu acho que ela não se lembra disso, mas eu tenho a foto disso. Ela falou, eu falei assim, Sônia, meu sonho é publicar um livro, eu tenho uma história. E o meu sonho é publicar um livro. E ela olhou para mim, com esse olhar de rainha, e falou assim, mas esse sonho é muito possível. Gente, aquilo ficou tão gravado. O evento foi lindo. Eu voltei para casa. E aí, com a ajuda de Carol, maravilhosa, que está aqui mediando, a gente escreveu um projeto pela Lei Aldir Blanc, né? Eu fui contemplada com esse projeto, e o projeto era a realização do meu sonho, a produção do livro da Maria Costureira, onde eu estaria contando a história da minha mãe, uma história real, uma história que minha mãe contou quando eu era, sei lá, adolescente. Eu guardei essa história, e um dia eu vi minha filha costurando, e lembrei da história e contei para minha filha. No momento que eu contei para minha filha, eu pensei, gente, isso vira uma história infantil, é lindo. E ali eu escrevi a história, é claro, né, houveram várias modificações. Sônia me ouviu, a gente conversou muito, ela me orientou em muitas coisas. Nossa, eu só tenho gratidão por essa mulher, assim, né? E eu estou muito nervosa, acho que deu para perceber, né? Eu nem agradeci ao evento, né, a Mulheres de Sal. Eu acho que eu também, enfim. Mas é isso, a minha história é uma história que eu venho de uma família pobre, né, uma família humilde, do centro do Rio de Janeiro, de Santa Teresa. Eu morei num casarão, o pessoal chama de casarão, muitas pessoas chamam de cabeça de porco, onde moravam várias famílias dentro de uma casa só, né? Lá no Rio tem muito disso. Eu cresci nesse ambiente, era um ambiente muito rico cultural, porque tinha nordestino, tinha a galera do samba, tinha a galera do candomblé. E eu cresci nesse meio, né? Então, eu tenho muitas histórias, assim, eu conto muitas histórias para minhas filhas, eu virei uma contadora de história, passei a contar as histórias para os meus alunos, e agora eu tenho a Maria Costureira, que é a minha história. A história da minha família, uma história ancestral, uma história da minha mãe. Então, assim, é inexplicável. Assim, eu estou aqui agora, mas parece que eu estou dentro de uma cápsula, né, que não é verdade. E é isso. Ai, gente, lindeza, as três. Eu percebo uma confluência assim, na história das três, por mais que, enfim, sejam gerações diferentes e próximas, né, também. Há uma confluência no sentido de uma escrita que não parte só de um desejo individual, né? Do eu estou escrevendo para satisfazer uma vontade, um eu só no mundo, mas que parte desse desejo coletivo de expandir uma ideia, expandir um sentido, expandir uma verdade, de humanizar principalmente corpos negros e negras, né, na sociedade, e negres na sociedade. Então, eu acho que vai muito nesse caminho de se entender como voz potente para multiplicar sentidos, né? E aí, é isso, tem a parte do desejo, tem a parte da escrita, e da escrita até a publicação também tem um processo, né, de ter coragem, e de encontrar caminhos para que isso seja possível. E aí eu queria entender como que foi. A Sônia falou que primeiro ela escreveu em 88, só foi publicar em 95. Tem aí um período de 7 anos de maturação desse processo, né? E aí, quais foram as portas abertas para que isso se tornasse possível? E aí eu queria que vocês falassem, compartilhassem as experiências, até para encorajar as outras mulheres que também têm esse desejo, né? Também têm seus escritos aí guardados para ter caminhos possíveis para publicar. Bom, você falou
coisas muito importantes aqui que eu quero trazer aqui para essa mesa. Sim. Uma das coisas é com relação ao teor da escrita. Nós três somos escritoras, né, que escrevemos sobre as nossas vivências. E isso é um conceito que a Conceição Evaristo criou, que são as escrevivências. E isso tem uma força, tem uma urgência, porque histórias negras, de vidas negras, de cotidianos negros, não é algo que a gente tivesse visto há 20, 30, 40 anos atrás. A literatura sempre não protagonizou a pessoa negra numa situação de conforto, com primeira pessoa, contando a sua própria história. As vidas negras eram contadas por terceiros, naturalmente não negros. Então, a gente hoje vive um momento, historicamente falando, muitíssimo interessante, porque a gente tem uma lei, né, que é a 10.639, que está fazendo 21 anos, e que essa lei ela fez um movimento, primeiramente interessante, primeiramente no mercado editorial, que entendeu que precisava trazer textos com protagonismo negro, com vivências negras, com histórias em primeira pessoa, mas, naturalmente, é uma lei educacional, de toda a educação básica, trazendo para dentro dos currículos. Então, eu estou fazendo essa ponte, porque eu acho isso muito importante. Todos os espaços que eu estou, eu sempre digo que é muito urgente que essa lei, que ela foi uma grande chave na educação, que essa lei ela seja cumprida, ela seja efetivada em todas as escolas públicas e particulares, porque ela faz uma desconstrução no sentido de que a gente tinha uma forma de pensar, né, de uma forma de pensar de toda a temática africana, né, de toda a constituição, né, entre aspas, dessa brasilidade, com a presença negra de uma forma muito forte, muito inteligente, muito sensível, e que isso nunca chegava nem aos livros e nem às escolas. Era sempre um olhar subalterno, um olhar desrespeitoso. Então, após a lei, mesmo aquela escola que nega, que silencia esses saberes, ela está cometendo um crime, né? Mas a gente sabe que, dentro do universo de escolas, da educação infantil até o ensino médio, públicas e particulares, a gente tem já um movimento. E eu quero dizer para vocês, gente, que eu tenho viajado o Brasil todo e eu venho sentindo uma diferença, principalmente nas crianças. As crianças já entenderam, as crianças estão percebendo e elas estão dando a mudança, dando o caminho, sendo o farol. E, quando eu falo isso, eu falo mesmo porque eu tenho percebido. A gente tem não só a minha literatura, aqui como a da Juliana, como da Soraya, como do Otávio Júnior, a Sinara Rúbia, Kilsan de Oliveira, Patrícia Santana, muita gente colocando Cidinha de Oliveira, Cidinha da Silva, muita gente colocando as histórias pretas de uma forma, sem falar em Conceição Evaristo, claro, né, a grande rainha, colocando essas histórias pretas tanto no âmbito para o adulto, né, como também para as crianças, especialmente as crianças. Né, a gente tem uma literatura, né, e eu tenho, inclusive, uma literatura de um conceito de negra afetiva que se propõe a formar crianças e não deformar crianças no que tange à questão racial. Então, se a gente pegar o hoje e pensar num ontem não tão distante, a gente percebe a diferença. A gente percebe a diferença nas livrarias, a gente percebe a diferença dentro das compras governamentais no âmbito federal, municipal, estadual, porque há uma exigência. O racismo ele existe e ele está entre nós. E uma das formas, e é ideológico, uma das formas da gente combatê-lo é trazer o contraponto. A beleza, a criança negra representada, amada, com família, calçada, vestida, penteada, é um detalhe, que não é um detalhe,
faz toda a diferença. Então, dito isso, agora eu vou responder. Né? Agora eu vou responder de como que foi a minha dificuldade, né, para eu publicar o meu primeiro livro. Eu era uma professora, né, de alfabetizadora, e não tinha nenhum amigo escritor. A minha mãe era empregada doméstica, então não tinha assim, essa experiência intelectual, epistêmica, nada disso. Eu tinha, na verdade, uma vida muito simples, mas o meu fazer pedagógico me dava a necessidade de trazer os livros, né, que, dentro do que tinha, né? Então, e quando eu escrevi O Menino Nito, eu já escrevi na perspectiva de uma criança negra, de um menino negro, porque ele é bonito. O nome dele é Nito, porque é Nito de bonito. E eu saí procurando uma editora que publicasse, né? E é legal a palavra publicar, é colocar público, né? E eu não mandei para várias editoras. Eu era alguém que ninguém conhecia, era uma professora, né? Uma pedagoga, professora, uma mãe de criança pequena, e eu levei muito tempo. Enquanto eu esperava, eu fui fazendo cursos, eu fui estudando, eu fui tendo mais filhos, aí tive mais 2 filhos, e fui inventando mais histórias. E depois eu gostei disso, não consegui mais. Hoje já tem mais de 60 livros. Esse mês de junho eu lancei 3 livros, amanhã estou lançando mais um, e estão chegando mais tantos. Então, assim, a coisa foi acontecendo, o meu compromisso, a minha responsabilidade só aumenta. Eu quero, repito, que as minhas palavras sejam abraçantes para todas as crianças. Falei muito, desculpa. Ai, muito bom te ouvir. Essa lei federal que vocês mencionaram, a 10.639, de 2008, e depois a 11.645, né? Não, essa que é de 2008. A 10.639 é 2003. Ela é importantíssima. Ela altera a LDB, né, o artigo 26A, e tem um detalhe. Ela torna obrigatória a inclusão do ensino de história da África e da luta do povo negro no Brasil no currículo escolar. E ela marca bem, principalmente, a educação artística, história e literatura. Né? Isso não é à toa. A literatura ela tem um papel fundamental de promover novos imaginários, assim como também, por muito tempo, ela consegue fortalecer a hegemonia, né? Então, é uma questão muito delicada e, apesar dessa promulgação, isso não garantiu a implementação. Então, o que a gente mais vê, na verdade, é a escola que os profissionais nunca nem ouviram falar da lei, né? E, quando as editoras percebem, né, quando a lei aparece, surge, é promulgada, as editoras também olham para isso como um nicho de mercado, né? Infelizmente, o que a gente vai ver é uma corrida para atender aquela demanda, e aí está uma questão muito delicada, que é a autoria negra. E aí é maravilhoso, a gente tem uma Sônia Rosa, a gente tem aqui o Sam, tem o Júlio Emílio Braz, mas no que a gente observa por um bom tempo, são pessoas, são autores e autoras, pessoas que vão para o continente africano, inclusive, recolhem narrativas ancestrais, vêm para o Brasil, publica, ganha prêmio, enfim, muita coisa acontece, e não necessariamente são pessoas negras. Mas aí a pessoa não é negra, não pode contar uma história africana? Pode. Eu só estou dizendo o seguinte: a gente está falando aqui sobre combate ao racismo. E isso significa entender que pessoas pretas também escrevem, também publicam. Assim como pessoas dos povos originários também escrevem e também publicam. Então, se eu quero saber de uma história indígena, se eu quero saber de uma história africana, por que não procurar autores, pessoas que carregam essas, enfim, heranças, né,
ancestrais, e aí partindo desse princípio da própria vivência mesmo, da escrevivência. São pessoas que, historicamente, foram silenciadas. São pessoas oriundas de povos, melhor dizendo, e historicamente silenciados. Então, é um papel nosso também, independente da lei, procurar esse repertório, procurar alimentar o nosso acervo, olhando, atentando também para quem está dizendo isso. Da onde vem isso? Porque a África é um continente. Então, é muito fácil eu pegar e contar uma história e vem de África. Mas espera aí, de que África que eu estou falando? Eu tinha outras coisas para dizer, mas me fugiu, gente. Desculpa. Meu processo de publicação foi terrível, é horrível, é difícil. Eu sou a louca do concurso literário. A louca do concurso. Claro que assim, eu não saio me inscrevendo em todos, mas eu procuro saber o histórico daqueles concursos e me jogo, mando meus textos para lá, porque eu não tenho condições de arcar com uma publicação. Meu primeiro livro foi publicado pela Aziz Editora, O Futebol e Assombração. Eu bati na porta, falei, oi, tem esse texto aqui. E ela, uma mulher preta, que só publica pessoas pretas também, leu o texto, gostou e publicou. O meu segundo livro foi concurso literário. Aí, gente, dá certo, funciona. Oriquia Editora, uma editora lá do Rio de Janeiro, a Aziz é de São Paulo. A Oriquia do Rio, também com essa preocupação em publicar autores pretos. E a Oriquia fez uma chamada pública, selecionaria 5 autores para cada categoria literária, romance, poesia, contos, e literatura infanto-juvenil, e assim veio a Cuiabá, e eu estou falando e não estou mostrando, momento jabá. Futebol e Assombração é esse aqui, gente. Se der tempo, depois eu falo um pouquinho das histórias, que eu quero também, não quero ocupar o tempo aí das minhas rainhas. A Cuiabá é o segundo livro, que foi publicado pela Oriquia Editora. É a história de uma mulher estéril que quer muito engravidar. É uma história inspirada numa narrativa preservada pela tradição oral Axante. Axante é um povo que vive majoritariamente em Gana, no oeste africano. Ela recorre a saberes ancestrais para poder realizar o sonho de ser mãe. E Dia de Praia, que é o mais novo, e que foi publicado pelo Leiturinha, que é um clube de assinatura. Então, essa é a primeira editora, que não é de pequeno porte, que aceita publicar um livro meu. E esse livro é inspirado no meu filho, é um menino contando as travessuras da mãe dele na praia. É bem difícil. Eu tenho encontrado muita dificuldade. As editoras de grande porte, elas costumam, muitas vezes, até nem responder. E isso é porque tem muita demanda mesmo, muito trabalho. E, então, o caminho que eu tenho feito é bater na porta e de concurso literário. Mas é isso. Demora meses, pode não acontecer nada. Mas a gente vem de um povo que, né, que luta mesmo, que vai para cima, então eu não desisto. E aí é isso. Bom, o meu caminho foi um pouquinho diferente, né? Depois que eu ouvi da Sônia Rosa que era um sonho muito possível, falei, gente, e agora, né? Aí Carolzinha abriu o edital, a gente se inscreveu no edital, e aí eu fui contemplada com o edital para poder, com o projeto do livro. E aí vamos produzir o livro, né? Então, a primeira ideia, o meu sonho, porque assim, a minha conexão com a literatura é através do meu pai. Meu pai era um cara que lia, mas ele lia sobre comunismo, sobre Cuba. Então, com 12 anos, ele me apresentou a ilha. Era muito interessante. Não foi um pai tão legal, mas ele me trouxe isso de bom, né? E aí, mais tarde, né, trabalhando como professora, um dia, a minha história com a... Eu me tornei livreira. E como que eu me tornei livreira? Mais uma vez, liguei para a Sônia Rosa. Sônia Rosa está na minha vida, gente. E falei assim, Sônia, eu sou contadora de história, eu queria vender os seus livros quando eu fosse em algum evento. Como é que eu faço? E aí ela me deu o caminho das pedras para me tornar uma livreira. E aí eu trabalho desde 2017, quando a Sônia me ensinou como seria livreira. E aí trabalho com a Palas, que eu sou apaixonada, que é uma editora que trabalha com a cultura afro-brasileira, com livros pretos, né? Uma editora referência para mim, assim, a editora que eu amo.
E aí, quando eu ganhei o edital, eu falei, Carol, eu quero muito, mas muito, publicar pela Palas. Olha a ousadia da pessoa, né? A pessoa ninguém sabe quem eu sou, eu vou publicar pela Palas. E aí a gente escreveu para a Palas, explicando que eu tinha ganho um projeto, que eu tinha uma verba X, que eu poderia, né? A gente ficou sonhando, e a Palas não respondeu. E aí eu insisti com um vendedor que me vende os livros da Palas. Inclusive, gente, tem uma banquinha lá atrás muito legal da Palas, tá? Tem Maria Costureira lá também. E aí eu insisti com um vendedor, e ele foi lá, falou. E aí eles falaram, né? Avisaram que iam responder, também não responderam, mas avisaram para esse rapaz, o Alessandro, querido, né? Alessandro, que eu mandei num tempo que não daria para eles olhar, porque era... o edital tem prazo, né? A gente tinha 1 ano para publicar, sendo que já estava em cima. A editora ela tem um tempo antes para se organizar, né? Então, beleza. Aí, e agora? O que a gente vai fazer? Aí começamos a procurar outras editoras, mas o valor que a gente tinha também não era um valor que daria para fazer com uma editora menor, que acaba que uma editora menor ela cobra mais caro, né? Infelizmente, as maiores têm uma condição melhor, né? E aí a gente não conseguiu fazer por editoras menores. E aí eu tenho um projeto chamado Paticumbum, e esse projeto é um projeto de música para crianças, que eu trabalho com ele desde 2018. E eu falei, quer saber? Eu vou ser a editora. E criei a editora Paticumbum. E aí eu ilustrei, o sonho do livro era não só a escrita, mas a ilustração, porque a minha relação com o quadrinho, com a ilustração, é muito forte. Eu desenho desde criança. E minha mãe, a Maria Costureira, ela amava meus desenhos. Eu fazia vários desenhos, vários quadrinhos. A minha mãe era uma mulher negra, retinta, gorda, muito gorda. E ela tinha um desenho do Pica-Pau, eu não lembro se era do Pica-Pau, que aparecia só as pernas da mãe. Quando acontecia... Alguém lembra disso? Quando acontecia alguma coisa, não aparecia a mãe, só aparecia a perna da mãe reclamando. Eu fazia os desenhos assim, que na minha cabeça era minha mãe. Sempre era uma perna preta, né? De uma mulher, assim, tipo tia Anastácia. Para mim, era minha mãe. Então, eu fazia esses desenhos. Minha mãe morria de rir desses desenhos. E eu tinha essa relação com o desenho desde criança. Desenhei, trabalhei com desenho durante muito tempo, pintei biquíni. Tinha já essa relação muito forte com a ilustração. E aí foi quando eu comecei a ilustrar a Maria Costureira e comecei a buscar, né, com as editoras daqui, editora Prateado, que é a editora da Aline e da Júlia Moskin, que produziram Mulheres de Sal. Elas me orientaram em muitas coisas, e eu fui buscando, catando na internet, fui atrás de Sônia, e fui atrás de tudo, e o livro saiu. Ele saiu com um probleminha, porque na ficha catalográfica eu fiquei chorando isso um tempão. Mas é isso, a gente, né, vai errando, vai aprendendo. Quando eu fiz a ficha catalográfica, eles me mandaram a ficha com uma data do ano anterior que eu publiquei. Então, eu publiquei ele em 2023, mas na ficha está 2022. Então, eu não pude me inscrever. Até a Juliana me perguntou ontem, você se inscreveu no Jabuti? Falei, não, porque a ficha veio errada, e eu fiquei mandando mensagem, né, para lá, e chegou uma hora que eles pararam de me responder. Eu falei, não, eu não vou ficar chorando por isso, o livro está pronto, né? E é isso, gente. Então, não é fácil. Publicar não é fácil. O caminho dos editais é um bom caminho, mas é um caminho também de luta. Eu tenho mais 4 histórias. Elas vão se tornar livros também. Mas aí depende dos editais, porque eu até tenho o desejo de ser publicada por editoras grandes. Meu sonho, imagina, ser publicada pela Pala, gente. É fácil. É fácil. Não, eu fui num evento da Sônia... Ai, gente, vou contar. Eu fui num evento da Sônia Rosa, num livro. Ela me convidou, fui lá no Rio, toda boba, toda metida, na publicação dela. Chegou lá, eu fui entregar o livro, né, para ela, que a gente só se falava por telefone, eu fui entregar o livro. Na hora que eu fui entregar o livro, ela estava com uma senhora do lado. E eu não conhecia a senhora. Entreguei o livro e a senhora falou, mas eu conheço esse livro. Eu olhei para a cara da Sônia, a Sônia, ela é a dona da Palas.
E ela falou, muito bonito. Uma gracinha, tirei foto com ela, lógico, né? Uma fofura, Cristina, né? Uma querida. Ai, Agora gente, viu que me perdeu e chora, né? Hã? Aquelas. Agora viu que me perdeu e chora. Né? Mas ela é uma querida, se ela me quiser, eu vou correndo. Mas então é isso. É isso, é maravilhoso. Assim, eu tô muito feliz com todo esse processo e muito grata também. 30 segundinhos, muito rápido, maravilhosa. Lindona! É que o grande lance é esse, gente. Publicar por editoras de pequeno porte. Tem editoras de pequeno porte maravilhosas. Eu não tenho que reclamar do Futebol Assombração e da Coabá, da qualidade gráfica, nada. Tudo lindo. Mas as editoras de pequeno porte, elas não conseguem distribuir as obras, os exemplares. Não entram nas livrarias, que a livraria cobra caro. Não entra nos editais para distribuir nas escolas e tudo mais. Tudo isso só mesmo as editoras de grande porte que conseguem, assim, né, que tem grana, que tem funcionários, conseguem, de fato, dar atenção ao autor, né, levar o autor para as feiras, para os eventos, para tudo mais, e fazer com que a obra circule. Né? Isso é muito importante. E, por isso, também, a gente precisa fortalecer as editoras de pequeno porte. Então, façam esse exercício também na hora de procurar as obras, de presentear o filho, o sobrinho, o afilhado e tudo mais. Olha para as editoras que não estão aí nesse grande mainstream. Eu posso dar uma palavrinha, assim, fazer uma polêmicazinha aqui? Então, lá vai. Não, assim, eu tenho um pensar um pouquinho diferente. Eu acho que a gente precisa estar em todos os lugares. E eu acho isso de verdade. E assim, é muito importante, e aí eu vou dizer, que a gente não se conforme com uma editora que vai fazer um bom projeto editorial, vai chamar um bom ilustrador, vai finalizar, e a gente tem um livro finalizado por uma editora que não consegue, por exemplo, colocar em grandes editais, e aí são editais assim, de PNLD, são editais de compras governamentais, que exigem uma documentação esmerada, um know-how das editoras, e isso faz toda a diferença. As minhas amigas aqui, lindas e potentes, muito sensíveis nas suas escritas. Essa moça aqui é uma artista plural, essa moça aqui é outra artista plural. Eu desejo que elas realmente cheguem a uma editora. Não que seja que as editoras menores sejam ruins, não é isso. E vocês continuem garantindo a comercialização, a vida dessas editoras pequenas, comprando nas feiras, mas é preciso que a gente deseje e ouse mais. É preciso que os nossos livros estejam em todos os lugares do Brasil. É preciso que esse livro dessa história fantástica, que é uma história de origem africana, esteja no Maranhão, esteja no Rio Grande do Sul, assim como Maria Costureira. As editoras pequenas, elas não têm pernas para isso. E isso restringe a potência da escrita e das palavras de correrem mundo. Então, eu não posso, que seria assim, contra ao que eu penso, de estar aqui e dizer para vocês, publiquem por editoras pequenas. Não. Façam um esforço e não deixem de procurar as editoras, acreditando na potência do texto, acreditando na sedução da palavra, acreditando na sua história, porque uma hora a coisa acontece. Eu levei 7 anos e foi bom eu ter esperado, porque eu consegui adentrar. Vocês entendem? O que eu estou falando é muito delicado. Eu não estou deslegitimando e nem desrespeitando os caminhos. Cada um tem um caminho. Mas eu estou dizendo que a gente tem caminhos que a gente tem muitas pedras. E que a gente pode, já com tantas pedras que, como pessoas negras, a gente já tem, a gente pode
tentar fazer com que esse caminho seja mais fluido, né? Tá certo? Eu queria fazer essa pontuação. Pode. Eu só esqueci de falar que eu enviei para Palas o livro com uma cartinha fofa. Então, por isso que a Cristina conhecia o livro. Mas tem que insistir. Essa que eu falei. Sim. É não desistir e falar, não, é só as editoras, são importantíssimas, mas elas não resolvem 100%. Elas precisam resolver 100%. Tá certíssima. E desculpem, mas... Imagina. E isso me faz pensar na nossa última pergunta, porque o nosso tempo está escasso, infelizmente. Mas, assim, eu fiz um roteiro pensando no desejo, na publicação e agora na difusão, né? E é exatamente isso o que você está falando, assim. Quais são as estratégias que são criadas para que esse livro que foi feito aqui em Cabo Frio, que foi feito no Rio, que foi feito, enfim, em São Pedro da Aldeia, ele ganhe mundo, sabe? Porque a gente precisa... não é desromantizar a coisa, né? Porque a gente não, infelizmente, a gente às vezes não tem muito direito de romantizar a vida devido aos caminhos e às possibilidades que a gente tem. Mas assim, é importante a gente criar estratégias reais e até mercadológicas mesmo, porque a gente vê o mercado como um grande inimigo, como um grande... Mas assim, a gente precisa ter dinheiro, entendeu? Dread não tá barato, entendeu? A gente tem que sustentar a preta Patrícia que somos, entendeu? Alimentar nossas crianças, ter conforto, ter prosperidade, fartura. E isso tem a ver com conversar com o mercado. Então, Sônia, sua fala foi maravilhosa. Eu queria ouvir também de todas como que é esse processo de difusão do livro, né? Além de estar perto dessas grandes editoras. E eu queria fazer um outro apontamento, que é do campo de uma gravidade. Existem editoras que não respeitam o talento. Então, aí, mais uma questão delicada, que não é o caso aqui dessas duas moças maravilhosas que escolheram bem as editoras cuidaram de uma forma muito respeitosa. Mas chega para mim muitos livros descuidados, livros que não têm um respeito ao leitor e nem ao autor, e que querem, infelizmente, ter um retorno financeiro, que são empresas, e que gente que não entende que o livro é um objeto artístico, é uma obra de arte. Ele tem muitas mãos e muitos olhos para você chegar num livro, né? Eu estou lançando amanhã, lá no Museu da República, para fazer minha propaganda. Chama o Sol, chama a Lua, não, chama a Lua Ayana, que é a irmã do Matias, que eu tenho, chama o Sol Matias, e é um livro que o Camilo Martins ilustrou, é da Oficina Raquel, que é uma editora de médio pequeno porte, muito interessante, muito respeitosa, e que teve a questão do cuidado, do olhar editorial. E, muitas das vezes, algumas editoras independentes, e, repito, não é o caso dessas duas moças aqui, elas não têm esse cuidado. Então, você tem... Eu já chorei de ver textos maravilhosos maltratados, de qualquer maneira, dentro de uma publicação de baixa qualidade. E aí, gente, acabou a carreira do autor. Ele investiu, ele sofreu, ele chorou, ele ficou feliz, mas, infelizmente, ele vai ter dificuldades, sabe? Então, eu queria falar isso. Eu sei que são assuntos espinhosos, mas a gente está aqui no Festival e da Palavra, né, da literatura, então a gente tem vários caminhos para pensar, né? Então, se a gente vai escolher uma editora independente, que a gente faça uma pesquisa, veja se ela existe de fato, quem são as pessoas que estão no editorial, né? E façam como essas moças aqui fizeram, escolheram bem, muito bem.
né? Olha as obras, tá certo? Bom, e agora respondendo a sua pergunta. Como que é o processo de difusão dos livros, né? Olha, Quais são as estratégias utilizadas? por exemplo, quando vocês contam dos editais, né, falam dos editais, eu acho assim fantástico. Mas também precisa ter um talento para você colocar os livros nos editais, e que é um bom caminho. Aí é um caminho bem interessante. Mas essa circulação dos meus livros, né, assim, gente, eu já tenho 29 anos de carreira. Então, naturalmente, eu já tenho muitos livros pelo Brasil todo. Eu tive a felicidade de ter o Banco Itaú, né, naquele projeto Ler para uma Criança, que comprou aquele meu livro Enquanto o Almoço Não Fica Pronto, que foi assim, o top do top do top. Então, o livro está em todo o Brasil, assim como outros tantos livros. Então, eu tenho uma alegria, né, e eu tenho que falar isso de uma forma bastante delicada, porque não quero que vocês vejam nisso nenhuma coisa. Não, é mesmo a realidade, porque também são 29 anos. Claro que os meus primeiros 10 anos nada acontecia, né? Meus primeiros 8 anos de escritora, mas depois as coisas foram acontecendo. E toda essa parte da circulação do livro, ela passa muito pelas editoras, que é o que eu acabei de falar. As editoras, elas têm um representante em Minas, ela tem um outro representante em Pernambuco, ela tem um outro representante em Salvador, e isso faz com que essa circulação, elas têm todo um olhar em cima dos editais governamentais, dos programas de biblioteca, dos programas da educação pública, né, de formação de leitor, promoção da leitura. Então, essa informação, por exemplo, nem chega para mim. E acredito que não chegue também para vocês, porque essa é uma informação dentro do campo das editoras, sabe? Então, E até uma informação meio que talvez não seja interessante que todo mundo saiba, né? O caminho da pedra para não sabe divulgar nacionalmente o livro, sabe? Esses editais assim mais concorridos. Sim. E aí você veja, também entrar no edital porque é interessante ser uma editora que não precisa ser de grande porte, mas uma editora de pequeno, médio porte, mas que seja uma editora que tenha uma entrada. É muito mais fácil os livros entrarem. Por quê? Porque eles escolhem quem vai botar no edital. Então, se ela tem 100, não consegue 2. Já estou acabando. Acabou. Bom, gente, só para finalizar... É isso. Desculpa. Nada, você está coberta de razão. Então, eu concordo com tudo que você falou sobre aquela questão da importância da gente insistir, mas não adianta só a gente insistir, eles também precisam, né, aceitar que a gente entre. E, normalmente, são empresas. Então, são empresas e o que eles querem é vender. Eles querem vender, eles vão olhar para esse currículo, né, para esse tempo de trajetória, tudo que a pessoa já tem feito. Por isso, eu volto aos concursos literários. Eu não escrevo só literatura direcionada ao público infantil, também escrevo poesia, escrevo crônicas, e tudo isso vai participando dos concursos. Isso vai também acrescentando, né, no meu currículo, no meu portfólio, e aí as editoras começam a aceitar, a responder, que meu texto é bom, que não vai publicar, mas responde. Antes já não respondia. Então, realmente, eu concordo com você. Acho que vai ser uma hora que eles vão falar, cara, não dá mais, vamos publicar essa mulher para ela parar de ficar escrevendo para a gente. Enfim. Então, estratégia. Eu uso muito a rede social para divulgar meus livros. Sou muito parceira das editoras, até porque são editoras, as duas primeiras, né, de pequeno porte. Então, é só uma pessoa. Não tem representante em outros estados, tem nada disso. É uma pessoa só, que é da editora. Quando precisa de um revisor, de um diagramador, vai contratar como freela. Então, é tudo meio que artesanal, quase. Não sei nem se dá para usar essa expressão. Mas é difícil, é muito difícil. Então, eu tenho que ser parceira. Então, se a gente vai escrever no Jabuti, eu entro, eu
eu pago também a inscrição. A inscrição é R$500. Sai 250 do meu bolso, sai 250 lá da editora para a gente poder escrever. Mesmo a gente sabendo que tem o maior risco da gente não ficar entre os finalistas, porque ficar entre os finalistas já é algo interessante. Mas eu acho que faz parte a gente se jogar mesmo, né? É andar com o livro na bolsa e mostrar e conversar com as pessoas, uma coisa meio ambulante mesmo. Eu não tenho o menor problema com isso, mas insisto também em continuar mandando meus textos para as de grande porte e tudo mais. Respondi? Então, beleza. Eu tô novinha, né? Então, a Maria Costureira foi publicado em dezembro de 2023 e o movimento que eu estou fazendo é rede social e as escolas, né? Então, eu comecei a enviar para as escolas. Cabo Frio, através do projeto, recebeu todas as escolas de educação infantil e Fundium receberam um livro, né? Um exemplar. E agora eu me conectei com o pessoal de Macaé. Então, na quinta-feira que vem, eu estarei em Macaé. Olha ela! A gente vai chegando lá, né? Um irmãozinho aqui, outro irmãozinho ali. Ai, vai levando. Rio das Ostras ainda não, mas é também, eu acho que é possível, né? Entrar em contato. São Pedro. Então, eu estou buscando essa parte mais da área da educação mesmo, levando e falando com as pessoas as redes, né? Na verdade, como eu falei, sou nova e a editora Paticumbum, ela surge meio que nesse susto mesmo. Eu falava, não, eu não quero um livro eu quero que tenha uma editora. Eu acho bonito que tenha uma editora. E como já existiu o projeto, eu criei a editora. É uma editora que nasceu ontem, é um bebezinho, Mas eu ouvi do Saulo não está aí não, né? Saulo falou que minha editora tem grande potencial. Eu estou muito confiante. Assisti a palestra dele hoje. Vamos que vamos, né, Saulo? Então, essa tem sido a minha experiência nesses 7 meses aí de publicação. Obrigada, gente. Lindas são vocês. Estamos encerrando esse painel. O jabá. Só um minutinho, deixa eu só fazer o... Aí a gente vai fazer o jabá. Fala, já. Cadê o A, gente? Vou falar de novo, hein? Peraí. Estamos encerrando esse painel literário. Vou pedir para as autoras, a gente está aqui, olha, correndo. Ana Clara está aqui enlouquecida, 5 minutos, 1 minuto. Vai logo, fica quieta, menina, mas a gente está aqui só mais um pouquinho, entendeu? E aí agora é a hora do jabá. Apresentem suas redes sociais, porque é importante a gente, né, circular nosso nome por aí. E é isso. Meu Instagram é fechado, mas eu tô no LinkedIn. Se quiser mandar um job, tô aí, tá bom? Por favor. Escritora Sônia Rosa, Instagram, tá? E fica a dica. Leiam sempre para uma criança, contem histórias, porque contar história é uma forma de abraçar, é um ato de amor. Não perca oportunidades. Gente, aquele momento agora incrível, assim, de pegar o celular e seguir lá no Instagram, Baobazinho. Baobazinho vem de baobá, uma árvore, né? Muito especial, enfim. Baobazinho, para a gente continuar conectado. Lá eu divulgo minha agenda, minhas obras, enfim. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Mulheres de Sal. Obrigada, rainhas. Beijo. Mais palmas, por favor, que elas merecem. A minha rede social é Paticumbum, @Paticumbum, que é o projeto, né? E Soraya, Soraya com Y9. São as 2 redes que eu apresento lá, todos os trabalhos musicais e do livro também. Sigam lá, aproveitem. Vamos fazer barulho. Obrigada, Mulheres de Sal, mais uma vez. Obrigada, Aline Mosken. Obrigada, Sônia Rosa. Obrigada, Juliana. Obrigada, Carol. Gente, obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção. Boa noite. Vamos aproveitar que ainda tem muita coisa para rolar, hein?
E esse foi o nosso painel literário com Sônia Rosa, Juliana Correia e Sá Soraya. Muito obrigada pela presença no evento, meninas. Vocês são incríveis. Gente, eu tenho alguns recados.